1 Reis, capítulo 4, versículo 20. A prosperidade do reino de Salomão. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Tudo que o homem quer, o ser humano, é comer, beber, se alegrar, né? A gente não está falando daquilo que o mundo produz. O mundo tem uma falsa visão desse comer, beber e se alegrar, né? E até muitos podem interpretar de forma diferente. Olha, o crente só quer comer, beber e se alegrar. Todo ser humano, ele busca se alimentar bem, né? Suprir as suas necessidades e está alegre, contente, feliz. Alegria é uma demonstração do estar contente, né? Estar feliz. Então todo mundo quer ser feliz. Mas para que nós venhamos ser felizes, nós temos que alcançar um objetivo que para muitos, na visão de muitos, é impossível. Quando a gente fala em prosperidade, por exemplo, tem pessoas que ela não compreende muito a respeito de prosperidade. Ela pensa que a prosperidade é somente a riqueza do dinheiro, né? O ouro. Quando vê uma pessoa que mora numa casa boa, um carro bom e tem uma fortuna na conta, aquele ali é próspero. Mas uma pessoa pode ter tudo isso e não ser próspero, sabia? Porque a prosperidade, ela vem de Deus e ela é completa, ela não é pela metade. Ela não é pela metade. E a Bíblia diz que o reino de Salomão era próspero. Quando a gente fala de reino, a gente não está falando somente de uma pessoa, né? Está falando do reino de uma cidade, de várias pessoas. O reino era próspero. A prosperidade do reino de Salomão. Então, muitos ali também entenderam como alcançar a prosperidade, observando a quem? A Salomão. Observando a Salomão. Porque Salomão, ele entendeu o caminho, a forma e o jeito que ele tinha que agir para chegar até essa prosperidade. A prosperidade tem que galgar alguns degraus da igreja. Uma pessoa não consegue ser próspera se ela não for o quê? Sábia. Uma pessoa não consegue ser próspera se ela não obter o entendimento. Uma pessoa não consegue ser próspera se ela não usar da sua inteligência. Por que usar? Porque todo mundo é inteligente, não é? Tem uns que usam, tem outros que não usam. Aí vem aquele refrão: olha, fulano é muito inteligente. Todos nós somos. Mas tem aqueles que fazem uso, né? Tem aqueles que fazem as coisas com inteligência, com discernimento, ou seja, eles usam aquilo que eles adquiriram para obter o resultado de forma inteligente. Tem outros, não, faz de qualquer jeito. Então os resultados da prosperidade, ele vem principalmente na vida daqueles que agem com inteligência. Então são degraus que nós temos que galgar para que venhamos chegar à prosperidade. A Bíblia diz que dominava Salomão sobre todos os reinos
desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributos e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Ou seja, uma pessoa, ela não consegue ser próspera se ela servir ao mundo. Entenda isso aí, igreja. Prosperidade não tem nada a ver com aqueles que servem ao mundo. E às vezes nós temos essa falsa visão, entendimento. Olha, aquele ali é tão próspero, mas a quem ele serve? Não, ele serve o mundo e é próspero. Então tem alguma coisa errada aí, porque quem serve ao mundo não é próspero. Pode até obter algumas conquistas, mas é o mundo que tem que servir, aqueles que servem a Deus. Ou seja, a Bíblia diz que muitos ali pagavam tributos e serviram a quem? A Salomão todos os dias da sua vida. Está vendo? Isto é uma qualidade de alguém que se diz próspero. Por que você é próspero? Eu tenho várias características de alguém que é próspero. Então, Salomão carregava essas características. O mundo servia a ele, não era ele que servia ao mundo. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pastos e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os coças e as aves cevadas. Era, pois, o provimento diário. Quando a gente lê essa palavra aqui, a gente não tem a certeza se esse provimento era para alimentar ou se era aquilo que as pessoas traziam para Salomão. Ou seja, havia um rendimento muito grande naquilo que fazia parte da vida de Salomão. Havia ali uma progressão. Ou seja, uma pessoa que é próspera, tudo que passa na mão dela rende. Tudo. A Bíblia diz que esse provimento era diário. Eu não sei se essa quantidade aqui de provimento era aquilo que o povo trazia, ou se era aquilo que era sacrificado ali para manter as pessoas, Mas independente disso, era provimento diário na vida de quem? De Salomão. Ou seja, era algo anormal para qualquer outra pessoa, sem explicação. Era um rendimento ou era um provimento diário, igreja. Se a gente for fazer contas aí, qual é o resultado do mês? É algo absurdo. Era ali algo inimaginável na vida de pessoas que, a capacidade era mínima. Só que na vida de Salomão era natural. Ou seja, uma pessoa próspera, ela não se preocupa com os provimentos, ela se preocupa em servir a Deus. Uma pessoa próspera sabe que Deus sempre vai criar meios para que o que ela precisa venha chegar nas mãos dela, Uma pessoa próspera é uma pessoa que ela diariamente ela procura agradar a Deus, porque ela sabe que agradando a Deus, Deus vai multiplicar os seus rendimentos. Ou seja, isso é entendimento, igreja. Uma pessoa próspera sabe da onde que vem
aquilo que tem acrescentado na vida dela. E nós temos que entender isso, que tudo que nós precisamos, que sonhamos, não é o homem que vai dar, é Deus que vai dar, mesmo através da vida do homem. Então aquelas pessoas serviam a Salomão porque Deus ordenava. Ou você não consegue lembrar? Lembra da história de Jó? Jó tinha perdido tudo, estava doente, desenganado pela sociedade, e aí Deus deu ordens para que todos fossem visitar Jó e levasse o quê? Levasse um anel de ouro, levasse dinheiro, presentes. Todo mundo que ia visitar Jó levava ali um objeto de ouro, levava aquilo que tinha muito, né? Eles tinham também, mas havia uma ordenança: só quando você for visitar Jó, leva um anel de ouro, leva presentes. E aí todo mundo obedeceu. E a Bíblia diz que ele se tornou 2 vezes mais rico do que ele era antes. Muito rico. Então, a prosperidade, para acontecer na vida de alguém, tem que ter a ordenança de quem? De Deus. E essa prosperidade, ela está diante de cada um de nós, igreja. A prosperidade não se limita apenas à riqueza, o dinheiro, o ouro, a prata. Vai muito mais além que isso. Você vê que Jó estava para morrer e ele foi curado, recebeu saúde. Então significa o quê? Que ele alcançou a prosperidade. Ele tinha perdido os filhos, Deus lhe devolveu os 10 filhos novamente. Ou seja, prosperidade é tudo isso, né? Às vezes a gente fala assim: eu não sou próspero, né? A prosperidade está acontecendo na sua vida. Talvez você esteja em alguns degraus para chegar à totalidade dessa prosperidade, mas quando você bate no peito e fala: eu não sou próspero, ou eu queria ter a prosperidade do ímpio, você acaba por impedir o agir de Deus na sua vida, porque Deus está trabalhando para que essa prosperidade ela venha chegar na nossa vida, a totalidade da prosperidade, né? Mas se eu não tiver entendimento, se eu não agir a sabedoria, se eu não buscar desenvolver aquilo que Deus tem me dado, como que eu vou alcançar os propósitos e o objetivo de Deus na minha vida? Então, se você e eu queremos ser prósperos, nós temos que trabalhar os degraus, o entendimento. Eu tenho que ter entendimento, eu tenho que agir com sabedoria. Eu não posso pular um degrau para alcançar aquilo que Deus quer para a minha vida. Não tem como, igreja. Tem pessoas, por exemplo, que elas agem sem pensar, sem calcular. Elas querem construir sem fazer a soma, né? É imprudência. Ou seja, não tem a concentração que é necessário ter para que aquilo venha realmente se finalizar, ser construído, ser edificado, sem sabedoria nenhuma. Então tem que ter sabedoria. Como que Deus vai entregar algo tão grande na vida de alguém se essa pessoa não quer trabalhar a sabedoria? Tem outras que batem no peito e falam: eu queria ter a inteligência daquele ali, ó. Porque olha, aquele ímpio lá, tá vendo? Tudo que ele põe de negócio dá certo. Olha que inteligência. Você também é inteligente, só tem que trabalhar isso, né? E Deus quer entregar muito mais para você do que aquele outro que está recebendo. Muito mais. Você tem condição de ser muito mais próspero, aliás, ser próspero, né? Porque o outro ali, às vezes tem riqueza, mas Deus quer te dar o quê? Prosperidade. Prosperidade. Mas às vezes ficamos no degrau olhando o degrau do outro.
Ah, olha lá, tudo que essa pessoa faz dá certo, e na minha vida não dá certo. Por quê? Porque talvez eu esteja pulando um degrau, né? Talvez eu esteja agindo sem inteligência. Talvez eu não me ache inteligente. Eu já vi muitas pessoas falar: não, eu não sou inteligente. Mas todos nós somos racionais, somos inteligentes. Mas é necessário o quê? Desenvolver a inteligência. Amém, igreja? Inteligência não tem nada a ver com conhecimento. Você vê que tem pessoas aí que têm muito conhecimento e agem, né, de forma não inteligentes. Pessoas que poderiam dar aula para muita gente, mas agem de forma imprudente. Então, são degraus que nós temos que galgar. E a Bíblia diz que no versículo 24: porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Está vendo aí? Tem pessoas, por exemplo, que ela quer prosperar brigando com o bairro inteiro. Imagine alguém que monta ali, por exemplo, abre uma porta, uma mercearia, mas ela abre um comércio, só que ela não se dá bem com o vizinho do lado direito, não se dá bem com o vizinho do lado esquerdo, ou seja, ela é uma pessoa de intrigas. Como que esse comércio vai crescer, né? Não tem como. Ela tem que ter paz, ela tem que criar esse ambiente, ela tem que conquistar as pessoas para que aquilo ali venha o quê? Venha crescer, para que ela venha obter a prosperidade, aquilo que Deus quer que ela venha, né, que venha chegar nas mãos dela. Então, Salomão, ele dominava a região, mas não como imposição, né? Ah, eu sou o rei, você é obrigado a me obedecer, você é obrigado a trazer imposto, você é obrigado a me servir. Não, ele conquistava o seu espaço, né? Ele conquistava. Você vê que muitos ímpios, pessoas que não temem a Deus, e muitos incrédulos, porque o ímpio, ele é diferente do incrédulo, né? O incrédulo é aquele que não crê. Incrédulo tem em todo lugar, tem mesmo dentro da igreja tem incrédulo. O ímpio é o pecador, é aquele que vive no pecado, né? Que não aceita Jesus e vive pecando, é o ímpio. Então, muitos ímpios aí, igreja, ou seja, fazem as coisas e dão certo, cativam as pessoas. Quer ver um exemplo? O filho de Davi, por exemplo, o filho de Davi teve uma vez que ele começou a cativar as pessoas, e ele falava assim para as pessoas: ah, se eu fosse rei, se eu fosse rei, aí eu ia julgar a sua causa, sabia? Se eu fosse rei, você não estava nessa situação. Só que quem era o rei era o pai dele. Ele estava querendo tomar o lugar do pai, e aconteceu. O pai teve que fugir para as montanhas, e o filho ali, que era do mal, o coração mau, né? Ele cativando as pessoas para alcançar o quê? A prosperidade que estava na vida de Davi. Só que fazendo e praticando o mal, ele não iria alcançar a prosperidade, né? Porque a prosperidade vem de Deus. Mas ele alcançou o reino, a posição, mas isso não significa que ele era próspero, né? E acabou morrendo, né, algum tempo depois, sem nada. Então isso não é prosperidade. Davi voltou e assumiu o seu reino. Prosperidade é aquilo que Deus dá, ou seja, de forma correta, de forma que agrada ao Senhor, Deus vai acrescentando. Então o ímpio, muitas vezes, ele cria um ambiente de paz,
para aquilo que ele quer alcançar. Eu não posso brigar com essa pessoa, porque se eu brigar com ela, como é que ela vai comprar aqui no meu mercado, né? Como é que ela vai entrar na minha padaria? Como é que ela vai usufruir do meu serviço? Não, eu vou prosperar e eles que têm que me servir. São eles que vão me servir e Deus vai me prosperar. Amém, igreja? Então havia paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beceba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos e estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e todos quanto lhe chegavam à mesa, coisa nenhuma deixava faltar. Também levava a servada e levava para os cavalos os ginetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo o que fora escrito. Deu também Deus a Salomão sabedoria grandíssima, entendimento e larga o que, igreja? Inteligência, como a areia que está na praia do mar. Está vendo aí os degraus, igreja? Sabedoria, entendimento e larga inteligência. Salomão já era inteligente? Era. Só que ele resolveu trabalhar isso mais, né? Deus me deu inteligência, então eu vou trabalhar essa inteligência em prol do quê? Da prosperidade. A nossa inteligência tem que ser trabalhada em prol da nossa prosperidade. Lembrando que prosperidade é o quê? Um conjunto de várias coisas que acrescentam a felicidade humana. Então Salomão, ele trabalhava isso, e quanto mais ele trabalhava, mais Deus lhe acrescentava. Porque como que Deus vai acrescentar na vida de alguém se essa pessoa não usa, né? Imagine aí, imagine uma despensa. Aí você vai lá e olha, o que está faltando aí na despensa? Está faltando aqui, está faltando feijão, está faltando arroz, está faltando farinha, está faltando isso. Então tá bom, vamos repor isso aí. Pronto, repõe. Mas o que está sobrando aqui? Está sobrando muita farinha de trigo aqui, ninguém usa. Eu me lembro que na cesta básica, por exemplo, havia muita farinha de trigo, as pessoas iam deixando lá, e muitas até se perdiam. Não, compra farinha de trigo não, tem muita aí. Vai repor para quê? Para perder? Então percebe que nós humanos, nós procuramos repor aquilo que falta, aquilo que acaba, aquilo que está usando. O que mais está usando aí? Eu uso isso, então vamos repor isso aí. Então vamos comprar mais, está acabando antes do tempo. Vamos comprar mais do que, para não acabar antes do tempo. Então, quando você usa a inteligência, o entendimento, Deus vai acrescentando mais e mais. Tem pessoas que não, pastor, não vou usar minha inteligência não, vai que acaba. E aí? Como é que eu vou ficar sem inteligência? Não fica. Como é que eu vou ficar sem sabedoria? Não fica, igreja. Como é que eu vou ficar sem a fé? Você sabia que tem gente que não, vou guardar minha fé, porque no momento certo eu vou usar ela. Aí daqui a pouco vai querer usar, não tem mais. Por quê? Porque nos envolveu. E Deus vai acrescentar por quê? Porque a pessoa não usa, lembra dos talentos? Deus deu 1 para um, 3 para outro e 5 para outro. Aí o que recebeu 5, olha, vou usar. Deus me deu, vou usar esse talento. E usou e acrescentou. Deus acrescentou.
O que havia 3 também, não, vou usar aqui, ó. E Deus foi lá e acrescentou mais. Aí o que recebeu 1, não, vou gastar meu talento, eu vou enterrar. Foi lá e enterrou. Aí o Senhor voltou, o que você fez? Não, enterrei, porque vai que eu gaste todo esse talento aí, e depois? Aí você enterrou, Aí então pega, me dá esse talento aí, eu vou dar para quem tem mais. Está vendo? Então, se a gente usa aquilo que Deus nos dá, Ele vai o quê? Acrescentando mais e mais. Às vezes você olha para alguém assim, nossa, como essa pessoa ela é inteligente, né? Por quê? Porque ela usa a inteligência dela. E Deus vai acrescentando. Às vezes você olha para alguém, nossa, que sabedoria, né? Porque ela usa, ela não guarda para si, ela faz uso. E Deus vai acrescentando. A mesma coisa no entendimento. O entendimento é a mesma coisa de conhecimento. Quanto mais você busca conhecimento, mais a sua mente vai o quê? Vai expandindo. O ser humano ele pode ter entendimento com várias coisas. Tem gente que busca conhecimento, entendimento numa área. Eu quero aqui essa área. Então eu vou abrir o meu entendimento para essa área. E Deus vai acrescentando. Olha, tem coisa que eu não sabia e Deus está acrescentando na minha vida. E é importante isso. Isso faz diferença na prosperidade da vida de alguém. Na verdade, o campo que nós estamos é o melhor lugar para se buscar entendimento. Porque aqui a todo momento a gente aprende alguma coisa, né? E hoje, nesse tempo de internet, toda hora a gente busca uma informação ali, né? Pesquisa aí para mim, o que é isso? Tem coisas que às vezes nem vai acrescentar tanto na nossa vida, está buscando ali, pesquisando, eu não sabia disso. Mas se a gente for analisar, será que aquele conhecimento, aquele entendimento ali vai acrescentar na nossa prosperidade? Essa é a pergunta, igreja. Nós temos que usar a inteligência, o entendimento, a sabedoria em prol do quê? Da prosperidade na nossa vida. Se nós fizermos isso, Deus vai acrescentar, e logo, logo você vai bater no seu peito e vai falar: olha, hoje eu sou próspero, porque Deus acrescentou na minha vida. Amém, igreja? E aí diz assim, era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente, e que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, israelita, e do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Olha aí, compositor, né? 1.005 composições de cânticos e 3.000 provérbios. Que coisa, né? Que sabedoria. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Ou seja, ele buscava entender o processo das coisas. Um agricultor, por exemplo, às vezes você começa a conversar com um agricultor e ele te dá aula a respeito de coisas que você, nossa, eu não sabia disso, isso é verdade. Tem pessoas aí que plantam no seco, e o seco produz, igreja, dá frutos, e você, mas você conseguiu? Não, aqui você tem que fazer isso. Como que você aprendeu? Não, eu fui, buscando, orando, e Deus foi acrescentando entendimento, foi me dando sabedoria, e hoje eu entendo que é dessa forma, que a terra produz. A gente fica olhando assim, meu Deus, olha lá, a pessoa plantou no seco e produziu, está ganhando dinheiro. Tem pessoas aí ganhando dinheiro plantando no seco, igreja. Por quê? Porque ela buscou esse entendimento, ela se esforçou e hoje é próspera. Hoje é próspera. Então, essa prosperidade vem de Deus. E Salomão, ele se esforçava. De todos os povos,
de todos os povos, vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria. Ou seja, a fama da prosperidade de Salomão era tão grande, que as pessoas ficavam estudando a forma que Salomão trabalhava. Vai ter pessoas que vai começar a te observar: olha, aquela pessoa está prosperando, hein? Tudo que ela faz dá certo, eu vou copiar ela, eu vou fazer igual ela está fazendo. Só que não é só copiar no trabalho, é copiar na dependência em Deus, é copiar na confiança, é copiar na busca em Deus. Esse é o segredo, igreja. Se você está aqui, está buscando a Deus, Deus tem te dado inteligência, entendimento, sabedoria, trabalhe isso, que certamente você vai chegar nessa igreja e vai falar: olha, pastor, eu sou próspero, hoje eu sou próspero, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho família abençoada, eu como o que eu quero, eu ando no carro que eu quero. Ou seja, Deus me prosperou, hoje eu sou próspero. Você vai chegar a esse ponto e vai contar o seu testemunho, igreja, e você vai mostrar para todo mundo que esse é o caminho. Deus vai fazer isso na sua vida. Você crê? Diga aí: eu recebo prosperidade na minha vida, em nome de Jesus. Glorifica bem forte o nome de Jesus.